Olá, enfermeiro que está se preparando para o NCLEX, tudo bem com você? Eu sou Vanessa, sou enfermeira, eu passei no NCLEX na minha primeira tentativa e hoje em dia eu ajudo enfermeiros a passarem no exame. Então, se você quer passar no exame e você quer mais dicas sobre NCLEX, não perca nenhum vídeo do meu canal, se inscreva agora mesmo. Bom, hoje o assunto é endócrino, nós vamos falar de hipertireoidismo, hipotireoidismo e outras doenças, inclusive doenças que a gente não ouve muito falar no Brasil, ok? Tudo isso para que você esteja bem preparado para o NCLEX. Vamos lá? O endócrino é algo que cai no NCLEX, então você precisa saber. Hoje nós não vamos falar sobre diabetes e insulinas, ok? Mas você também precisa saber sobre insulina. Isso vai ser dito no meu próximo vídeo. Hoje nós vamos falar de hipertireoidismo e outras doenças. Então, o que você vai ter que saber do hipertireoidismo? Da Graves' disease, é assim que eles chamam, ok? O que é Graves' disease? É um hipermetabolismo da glândula tireoide e se você não cuidar, ela te leva para o grave. Grave, em inglês, é túmulo, ok? Quer dizer que você morre se você não cuidar do hipertireoidismo, ok? Quais são os sinais e sintomas da perda de peso? Olha para esse carinha aqui, você lembra? É típico, uma pessoa típica que tem hipertireoidismo, tá bem? Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela tem perda de peso, taquicardia, baixa pressão, ela é irritada facilmente, ela é agitada, ela não tolera o calor, mas ela gosta do frio, e ela tem essa exoftalmia, o que eles chamam de bulging eyes, ok? O olho é bem saltado. Qual que é o tratamento para o hipertireoidismo? Iodo radioativo é o primeiro tratamento, ok? O paciente que usa iodo radioativo, ele tem que ficar isolado por 24 horas, tem que ter cuidado com a urina, porque vai ser excretado pela urina, ok? Então, você tem que dar descarga flush 2-3 times in the private bathroom para esse paciente, ok? Então, dá descarga 2, 3 vezes em um banheiro privado, somente para o paciente que usa iodo radioativo. Se o paciente cospe, né, a cápsula, spill, isso é o que a gente fala de cuspir, spill it out. A cápsula, você vai ter que ligar para o hospital, para a equipe de hazmat, para a equipe de lidar com isso. Você não vai tirar a cápsula com a sua mão, porque você vai se contaminar, tá bom? O outro tratamento é feito com PTU, que é um anticarcinogênico, que ele destrói a célula, causando a granulocitose, né? Então, o que você tem que monitorar? Se causa a granulocitose, você tem que monitorar white blood cells, células brancas, ok? Ou WBC. O tratamento também pode ser feito por remoção cirúrgica, tá? Que é a tireoidectomia. Pode ser total ou pode ser parcial. Se essa pessoa tiver uma tireoidectomia total, ela vai precisar tomar T3 e T4 por toda a vida, porque ela não tem mais nada de hormônio da tireoide, ok? E qual o risco disso? Risco de hipocalcemia. Por quê? Porque ele vai ter o risco de perder a glândula paratireoide na cirurgia. E esse é um grande risco que você tem que estar atento, ok? Qual que é o sintoma da hipocalcemia? Tetania. O primeiro sintoma que vai aparecer para você no exame é a parestesia. Falou que tem parestesia, você lembra de tetania, ok? Esse é um sintoma de hipocalcemia. Então, o tratamento, a gente falou da tireoidectomia total, vamos falar um pouquinho da tireoidectomia subtotal, que é retirada da parte da tireoide, ok? Qual é o risco para a tireoidectomia subtotal? Thyroid storm, ok? Que é a tempestade de tireoide, ok? Então, esse é o grande risco da tireoidectomia subtotal. Como que ela é caracterizada? Por high fever, mais de 105 Fahrenheit, ok? Hipertensão, taquicardia, delírios. Ela causa dano cerebral, ela é uma life-threatening, ok? Ela tem um risco de morte. Então, perigo com isso. Tem que ter atenção na thyroid storm, ok? Tratamento para essa thyroid storm. Objetivo, dar oxigênio para esse paciente e baixar a temperatura corporal, porque o que está acontecendo com ele? A febre dele está muito alta, ele está tendo um dano cerebral, ok? Primeira coisa que você vai fazer,
importante ter essa diferença em NCLEX. Qual a primeira coisa e a melhor coisa? A primeira coisa que você vai fazer é colocar a SPEC, é colocar bolsa de gelo. E axila, virilhas, que é chamada de groin, pescoço e costa. Melhor coisa para fazer, cooling blanket, ok? E oxigênio facial a 10 litros, tá? Oxigênio por máscara a 10 litros. Você não vai medicar esse paciente. Ou o paciente vai sair da crise sozinho, ou ele vai morrer. Entendeu? Então, primeira coisa, a SPEC, melhor coisa, cooling blanket e oxigênio, ok? Para esse paciente, você precisa de 2 funcionários da enfermagem para um paciente. Vamos falar dos riscos do pós-operatório da tireoidectomia total. Quando você tem um pós-operatório imediato da tireoidectomia total, nas primeiras 12 horas que a gente fala, o risco é de parada respiratória e hemorragia. Depois de 12 horas, assume-se que esse paciente está estável, então ele já não tem mais esse risco de parada respiratória e hemorragia. E depois das 12, entre 12 e 48 horas, o risco é de tetania, porque o cálcio, ele cai, os níveis de cálcio do sangue, ok? Então, o risco é de tetania. Qual que é o primeiro sinal da tetania, gente? Parestesia, ok? Risco na tireoidectomia parcial, a gente já falou, que é da thyroid storm, ok? De 12 a 48 horas. Para responder questão, importante, lembra disso, gente, como que você tem que saber a teoria, mas você tem que saber como responder a questão do NCLEX, ok? Nas primeiras 12 horas de cirurgia, a prioridade é airway, ok? Você tirou aqui, né? Então, a sua prioridade das primeiras 12 horas é airway. Segunda prioridade, hemorragia, tá? Depois de 12 a 48 horas, na cirurgia total, na tireoidectomia total, é tetania. Total tetania, parestesia causada pela hipocalcemia. No de 12 a 48 horas para subtotal é a storm, substorm, ok? Então, essa é o risco na subtotal. E, gente, nada em NCLEX, nas primeiras 72 horas, você vai escolher uma resposta que seja um risco de infecção, que deu infecção. Nada nas primeiras 72 horas, ok? Falando um pouquinho agora de hipotireoidismo, sinais e sintomas de hipotireoidismo. O hipotireoidismo é aquela pessoa que, né, tem baixa secreção de hormônio da tireoide e ela fica meio desanimada, ela tem um maior risco de engordar, ela é flat, boring do personality, é a pessoa que não sorri muito, que não tá muito contente, tá? Por isso que a gente fala que é do personality. Tem o cabelinho mais fino, a pele tá sempre seca, ela tem tolerância ao calor, para ela tá tudo bem, o calor mais, ela não suporta frio, ok? Bradicardia, hipotensão, tudo é devagar nessa pessoa. E tem o mixedema. Qual que é o tratamento para essa pessoa? É dar T3, T4, levotiroxina, ok? Esse paciente, gente, o cuidado especial com ele é em anestesia, pelo risco de mixedema coma, ok? Então, ele não pode ser sedado. Então, o que vai acontecer se esse paciente precisar de uma cirurgia? No dia da cirurgia, você vai ligar para o anestesista e perguntar se esse paciente, se você deve administrar a levotiroxina, porque a levotiroxina não vai bem com anestesia. Se você não conseguir ligar para o anestesista, a sua conduta é dar a levotiroxina para esse paciente e avisar, claro, que foi administrado. Vamos falar agora de outra doença. São outras 2 doenças que a gente não ouve muito falar aí no Brasil, ok? Que é ANC, que é Addison Disease and a Cushing Syndrome. ANC, vamos falar da Addison Disease. Vocês conhecem esse carinha aqui? O Trump, né? Ele foi presidente dos Estados Unidos, tá querendo ser de novo. Olha como esse cara é bronzeado, tá? Então, quando você lembrar da Addison Disease, você vai lembrar do Trump. Ele não tem Addison Disease, eu já vou explicar o porquê, mas pensa numa pessoa bronzeada. A Addison Disease é essa, ok? O que acontece na Addison Disease? A pessoa tem uma baixa secreção no córtex adrenal. Então, ela é bronzeada, mas ela não se adapta ao estresse, que é diferente do Trump. O Trump é briguento.
E a pessoa que tem Addison disease não pode brigar, porque ela pode chocar. Ela pode ter um choque se ela passa por estresse. Por quê? Porque a glicose dela e a pressão dela cai, ok? Qual que é o tratamento da Addison disease? É esteroide, o prednisone. Tudo que termina em zone é para Addison disease. Então, o que a gente fala? Zone, ok? Então, para Addison disease, você usa prednisone, ok? Cushing síndrome já é diferente da Addison disease, porque ela produz muito cortisol, tá? A Cushing síndrome, uma pessoa como essa pessoa que você está vendo aqui, ok? Ela tem esse buffalo hump, que é tipo aquela corcundinha, aquele negocinho de camelo que chama, I don't know, não sei o nome, aqui nas costas. Ela é barriguda, ela tem estrias e hematoma em todo lugar, ok? O rosto dela é chamado de moon face, né? Aquele rosto mais bolachão. O cabelo também é fininho, as bochechas são avermelhadas e tanto as pernas quanto os braços são fininhos por causa da atrofia muscular dela, ok? E também a pele é fininha, por isso que tem muito hematoma e você vê muita estria, ok? Tem ginecomastia, tô falando aqui, né? Um apple body, gordinho. Então, tudo isso, e ela é irritada também, ok? E imunossuprimida. Qual que é o tratamento para Cushing síndrome? Quando você lembra de Cushing, o que é um Cushing? Um cushion é uma almofada, certo? É como se fosse uma almofada, um estofado. Então, a Cushing síndrome é uma pessoa gordinha, almofada, uma almofada redondinha, ok? Vamos pensar assim. O tratamento, então, é radioterapia, redução do uso de glucocorticoides, se for causado pelo uso de corticoides, né? E adrenalectomia bilateral. Se a pessoa passa por essa cirurgia, ela tem o quê? Addison disease. Facinho, né, gente? Agora, para responder as questões do NCLEX, é só memorizar isso, é estudar, ver esse vídeo várias vezes e fazer muitos, muitos, muitos exercícios. Não é difícil essa parte de endócrino, ok? E você precisa lembrar do NCLEX, porque tá, ok? Então, até o nosso próximo vídeo, nós vamos falar de diabetes e insulina no próximo vídeo. Até mais. Tchau!